A Europa e o mundo testemunharam hoje um momento para a história. Alemanha e França assinaram um novo tratado de cooperação para fortalecer a União Europeia e ainda frear o crescimento do populismo e do nacionalismo. Foi no meio da fronteira que os dois países se reencontraram. De um lado, a França de Emmanuel Macron, do outro, a Alemanha de Angela Merkel. O presidente e a primeira-ministra representam duas nações que já foram inimigas e, há tempos, preferiram caminhar juntas. O novo tratado simboliza um impulso à Europa. Merkel assinou embaixo por um sistema de defesa integrado e mais convergência econômica e fiscal. Macron declarou que essa cooperação é o que protege de verdade o continente. Só que os aplausos e as vaias escancaram uma Europa dividida. Merkel e Macron precisam de mais do que uma carta de intenções para convencer as ruas. Angela Merkel saiu em defesa da ordem mundial multilateral e destacou os acordos como uma virtude nas relações internacionais. Eu e os integrantes do meu governo lutaremos com todas as forças para que o multilateralismo é algo indispensável para o desenvolvimento no mundo todo. Merkel afirmou que cada país, ao pensar em seus interesses nacionais, também deve considerar os de outras nações para poder chegar a soluções vantajosas para todos. Na Europa, a França e a Alemanha assinaram um novo tratado de cooperação. Parece um antídoto para o sentimento anti-União Europeia que se espalha por alguns países do continente. No Reino Unido, por exemplo, segue aquele impasse provocado pela polarização entre quem quer que o país saia do bloco europeu e quem quer ficar. A assinatura do tratado é uma declaração de resistência contra o populismo e o nacionalismo por aqui. O bloco europeu vive hoje a maior pressão da sua história e o Brexit é um bom exemplo disso. Merkel também falou sobre o Brexit. Ela disse que espera uma saída ordenada do Reino Unido da União Europeia que permita manter uma boa parceria para o bem de todos. Ela também lembrou que em algumas áreas, como a segurança, a cooperação com o Reino Unido é indispensável. Temendo as incertezas sobre o futuro do Reino Unido após a saída da União Europeia, muitos britânicos começaram a estocar comida. O governo garante que não haverá escassez, mesmo se o divórcio for litigioso. Os detalhes de Londres com o correspondente Felipe Killing. O futuro do Reino Unido hoje é um grande ponto de interrogação. A data oficial para a saída da União Europeia é 29 de março e até agora não há nada definido. Sem um acordo, as relações com o bloco podem ser cortadas do dia para a noite. Uma das consequências imediatas seria o fechamento das fronteiras, com filas enormes para cruzar as importações. Nesse cenário de incertezas, muitos britânicos estão se preparando para o pior e estocando comida. E já tem gente lucrando com o desespero alheio. Uma empresa de Leeds, no norte da Inglaterra, está vendendo o chamado kit de sobrevivência do Brexit. Ao preço de 300 libras, cerca de R$ 1.400, ele contém comida congelada para 30 dias, filtro de água, papel higiênico e acendedor de fogo. O cenário catastrófico será sentido muito mais no bolso do que no estômago. A falta de alguns produtos promete subir o preço final de itens básicos, causando inflação. Não há sorrisos, palmadinhas nas costas, nem apertos de mãos. Mas antes um conflito diplomático sem fim à vista entre Itália e França. Os governantes italianos têm atacado o país vizinho com acusações e provocações. A última tem como autor o vice-primeiro-ministro Matteo Salvini, que disse esperar que os franceses não escolham o partido do presidente Macron nas eleições europeias. Mas as críticas começaram pela política migratória da França.
Ele dá-nos lições sobre generosidade, bondade, hospitalidade, solidariedade e depois rejeita milhares de migrantes na fronteira com a Itália, em Ventimiglia e Piemonte. Espero que os franceses consigam em breve libertar-se de um presidente tão mau. O parceiro de coligação, o vice-primeiro-ministro italiano Luigi Di Maio, também já tinha acusado a França de gerar pobreza em África. Se a França não tivesse colónias africanas, as quais empobrece, seria a 15ª potência económica mundial, mas está entre as que lidera por causa do que está a fazer em África. A decisão de Donald Trump de retirar as tropas americanas da Síria criou uma crise entre Estados Unidos e Turquia, aliados na OTAN, a aliança militar ocidental. Trump ameaçou devastar a economia da Turquia se o presidente Recep Erdogan cumprir a promessa de esmagar as milícias curdas que atuam no norte da Síria. Essas milícias lutam ao lado dos americanos na campanha contra o grupo extremista Estado Islâmico, mas são consideradas terroristas pelo governo turco e agora se sentem sozinhas, abandonadas com o anúncio da retirada americana. A Rússia revelou imagens dos testes de um novo míssil hipersônico. O dispositivo é chamado de Avangard. De acordo com o presidente russo Vladimir Putin, o sistema é invencível para a tecnologia atual e até mesmo para futuras tecnologias dos inimigos. Os novos mísseis de Vladimir Putin não são supersônicos, mas hipersônicos. Segundo o governo russo, 27 vezes mais rápidos que a velocidade do som. A falta de sintonia entre Rússia, Irã e Turquia está criando obstáculos para um acordo de paz na Síria. Os três países que se dizem capazes de garantir a paz na Síria se comportam como desfazedores de esforços da ONU, procurando garantir eleições dos mesmos países. Eleições sob controle da ONU que abririam um caminho de volta para milhões de refugiados, segundo a entidade cujo alcance é universal. A ONU criou um comitê de 150 membros para supervisioná-las. Os que querem sepultá-las são apenas 3: Rússia, Irã e Turquia, também envolvidos em abandono de acordo de armas de destruição maciça. O sistema antimíssil Arrow 3 foi testado com sucesso em Be'er Yaakov, na região central de Israel. O programa foi desenvolvido e financiado em conjunto com os Estados Unidos. O sistema foi projetado para interceptar artefatos acima da atmosfera e com alcance de até 2.400 quilômetros. De acordo com o Center of Strategic and International Studies, o sistema foi desenvolvido para lidar com as crescentes capacidades de adversários regionais, como o Irã. Um ataque de Israel à Síria deixou 11 mortos. Pela segunda noite consecutiva, 1 hora de explosões e mísseis disparados por Israel sacudiram Damasco. A Rússia, aliada do governo sírio, afirmou que 30 mísseis israelenses foram interceptados. Segundo Israel, a operação atacou alvos de defesa da Síria e do esquadrão de elite da Guarda Revolucionária Iraniana no país. O exército israelense justificou os bombardeios, afirmando que tropas iranianas fizeram disparos contra o território ocupado das colinas de Golã. A ameaça de um confronto direto entre os rivais Israel e Irã tem aumentado na Síria desde que as forças armadas iranianas começaram a lutar ao lado de Bashar al-Assad contra rebeldes em 2012. To Japan now, and that country has adopted new national military plans that call for beefing up Japan's multi-dimensional military capability, citing increased security risks in Northeast Asia. Japan has laid out its new defense guidelines aimed at enhancing its capabilities to deal with security risks at sea, online, and in outer space in order to counter potential threats from North Korea and China. O FMI elevou a previsão de crescimento da economia brasileira este ano, mas reduziu a estimativa para o PIB global. No Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, a diretora executiva do FMI, Christine Lagarde, fez um alerta.
Segundo ela, há o risco da guerra comercial entre Estados Unidos e China e a falta de acordo para a saída do Reino Unido da União Europeia desestabilizarem ainda mais a economia mundial. A China teve em 2018 o menor crescimento em 28 anos. Os números são do Bureau Nacional de Estatísticas. O aumento do Produto Interno Bruto foi de 6,6%, acima da meta de 6,5% estabelecida pelo governo e dentro da previsão média de 13 analistas consultados pela AFP. Ainda que próximo do percentual de 2016, quando chegou a 6,7%, este crescimento anual é o mais baixo desde 1990.